A paz do Senhor, meus irmãos, mais um dia na presença do Senhor. Não estou muito boa não, mas vamos lá. Hoje é um dia que o Senhor está no comando de todas as coisas. Hoje, dia 8 de maio de 2025, são 682 dias para o término da geração da figueira, graças a Deus. E hoje nós estamos aí, mais um homem foi levantado. A gente estava ouvindo muita coisa, Eu gosto muito de ouvir o pessoal os vaticanistas, Eu consegui ouvir alguns, mas todos falam a mesma coisa, Todos falam a mesma coisa. Mas o que nós temos que observar são alguns detalhes, Nós temos que observar alguns detalhes que aconteceram nesse meio tempo. E nesses detalhes, graça e paz, Shalom Simone, graça e paz, Val, a todos que estão entrando aí, sejam muito bem-vindos. Observar o seguinte, esse homem, ele entrou, Nós já sabíamos, eu tinha quase que certeza que ia ser um americano. Shalom, Sandra. Eu tinha quase que certeza que ia ser um americano, porque quando eu vi o Trump vestido de papa, Quando eu vi o Trump vestido de papa, eu falei, não, ele vai pôr o homem lá em cima. Mas eu gosto muito de escutar, quem gosta de espanhol, Quem gosta de espanhol, tem um periodista que eu gosto muito dele, ele é um rapaz, o Nicolas. Ele é argentino e ele sabe os meandros das falcatruas. Ele sabe os meandros e eu escuto muito ele porque ele elucida a cabeça da gente. E hoje eu assisti, boa noite Aline, eu assisti a Paz Vânia, eu assisti como é que fala? A eleição do Papa no canal dele. Então ele trouxe assim coisas alarmantes desse homem que foi colocado como Papa, entendeu? Coisas alarmantes, inclusive, por que ele pegou o nome de Leão, Ele pegou o nome de Leão, ele é o Leão 14, Ele é o Leão 14. Então, é uma coisa assim absurda. Agora, nós temos que entender o porquê que ele foi eleito. Porque ele não estava. Engraçado que na hora que ele apareceu, o Nicolas estava falando do seguinte, que na primeira votação foram votados os 4 cardeais, ele não estava no meio. Na segunda votação foram votados 3 cardeais, ele não estava nos 3 cardeais. Terminou a 4ª votação, boa noite, Graciele, terminou a 4ª votação, que não se sabe, porque ele não tinha em mãos, ele só tinha até a 2ª votação. Aliás, na 3ª votação houve uma reunião, extra, e nessa reunião extra partiram para a 4ª votação, e ele ganhou praticamente por unanimidade. Por que será? Sendo que o Macron tinha 3 lá dentro que estavam lá em votação. Entenderam? A China também tinha o seu lá dentro, que estava para ser votado, que estavam já votando nele. De repente aparece esse, do nada, Ele estava, foi até falado sobre ele, mas muito, É uma coisa remota. De repente, quem ganha é ele. Quem é esse homem, Roberto, Roberto Francis, acho que é isso, Robert Francis Prats, alguma coisa assim. Ele foi colocado pelo Papa Chiquinho, pelo Chiquinho.
Ele foi colocado como cardeal. Boa noite, Alexandre. Mas esse homem, ele é... Boa noite, Patrícia. Esse homem, ele foi... ele é bem... Não, ele é... Ai, meu Deus. Agostiniano, né? Ele é agostiniano. E ele foi servir no Peru. E no Peru, ele abafou muito caso de, né? De brinquedos com criança, entendeu? Vou falar assim para não ter problema, né, nas plataformas. Brinquedos com criança. E também nos Estados Unidos, ele abafou o caso de brinquedos com criança. Ele pegava, né, os orfanatos da igreja e levava as crianças para dentro do mosteiro que eles ficavam, entendeu? E ali eles faziam orgias com essas crianças. Tá entendendo? Isso não é brincadeira, isso é coisa séria. Entendeu? Olha a situação. Isso agora, pouco tempo, que o Chiquinho abafou. Entendeu? Então ele levava as crianças do orfanato, né? Para dentro do mosteiro onde vivia, onde era o chefe. E ali eles praticavam todo tipo de brincadeira com as crianças, entendeu? Esse é o homem que está aí como o vigário de Deus, né? Você sabe o que é o vigário de Deus, né? É o substituto de Deus na terra. Eu faço questão de falar para vocês buscarem quando for quando for o dia da coroação dele, que vocês assistam a coroação, para você ver o que eu vou ler aqui para vocês sobre blasfêmia, tá? O que eu vou ler aqui para vocês sobre blasfêmia. Agora, irmã Ruth, por que ser um americano tem a ver com Apocalipse 13? Presta bastante atenção. Nós temos duas bestas. É o que nós vamos falar aqui agora, tá? Uma besta da terra e uma do mar, né? Essas bestas se fundiram hoje. Vocês lembram alguns dias atrás que o trombeta disse que quem tem o ouro do mundo, quem tem o ouro do mundo é que vai comandar o mundo? Vocês se lembram disso? Faz dias agora atrás ele falou isso. Ainda falei aqui para vocês, gente, isso daí é uma mensagem. O ouro do mundo está debaixo do subsolo né? São mais de 60 mil toneladas, né? É o que eles estimam, né? Mas deve ser muito, muito mais. Fora os tesouros que tem ali dentro. Fora os tesouros. Aí, de repente, aparece o Trump vestido de papa, né? Eu falei, não, ele vai colocar um homem dele lá. Eu pensei, eu não sei se eu cheguei a falar aqui, mas eu pensei, eu falei, vai ser um deles, vai ser um americano. Tá aí, né? Tá aí. Apocalipse 13 está pronto. Apocalipse 13 está pronto. Eu quero ler com você aqui, vou ler de novo, tá? E os países do contra Estados Unidos, hein? Então, aí, presta atenção no que eu vou te explicar aqui, porque você vai falar assim pra mim, mas irmã Ruth, todos os países aceitam o Vaticano? Não. Nem todos. A Rússia mesmo não aceita, porque a Rússia tem dentro deles a Igreja Ortodoxa. E nós não podemos nos esquecer que a Igreja Ortodoxa, ela é o cisma da Igreja Católica Oriental. Entendeu? Presta atenção. A Igreja Ortodoxa é o cisma da Igreja Católica Oriental. Então, o que acontece? Quando há o cisma, acontece que a Igreja Católica se divide em duas. Uma é ortodoxa e a outra é católica romana. Presta atenção. Uma é católica ortodoxa e a outra é católica romana. Aqui na minha cidade tem uma igreja católica ortodoxa ucraniana aqui.
perto do cemitério aqui de Maringá. E o que é a diferença? Diferença no cânon, né? A Bíblia católica tem, acho que 70 e poucos livros, a ortodoxa tem 90 e pouco, alguma coisa assim. Tem o livro de Enoque lá também, tá? O livro de Enoque tá lá. Aí, boa noite, Fernanda. Aí a igreja ortodoxa não aceita imagens, ele só tem pinturas, entenderam? A igreja ortodoxa não aceita imagens, ela só aceita pinturas. Outro detalhe é que lá eles são os... Ai, como é que chama? Eu não lembro agora o nome do Papa da Igreja Católica Ortodoxa, mas não chama Papa, é outro nome. Tá? Então, é um cisma, são duas igrejas da mesma vertente, mas divididas. Tá? Então, a Rússia, que é Gog, não vive aos pés da Igreja Católica. Pode ver que o Putin, nenhum russo vem pedir a bênção pro Chiquinho, como é que diz? Pro Leãozinho agora, né? Pro Leãozinho. Não, eles não vêm pedindo a bênção pro Leão. A bênção é lá com Kirill, chama Kirill, o nome do Papa deles, tá? Hoje o Papa deles é o Kirill, um homem mais sujo que não sei o que, mais sujo que pau de galinheiro, tá? Como diz o outro. É tudo assim, irmãos, é tudo no base ó, da roubalheira, entenderam? Então, o que acontece? Então, o hemisfério norte não tem apreço pelo Vaticano, mas eles precisam de Vatica, eles precisam. Porque Vatica, queira ou não queira, ela tem o pezinho lá neles, entenderam? Todo mundo, queira ou não queira, segue a ordem deles. Os muçulmanos, boa noite, Tatiana. Os muçulmanos, eles foram criados por Vatica no ano 600 depois de Cristo. Eles precisavam tomar Jerusalém. Vatica precisava tomar Jerusalém. Então, o que eles inventaram? Inventaram uma religião. Pegaram um cara meio né, como diz o outro. Casaram ele com uma mulher 40 anos mais velha que ele, que era uma freira, Khadija, tá? E ali fizeram a religião muçulmana. Entenderam? Então, quando você fala em que Roma morreu, Roma não morreu. Roma está na religião. Então, Roma Oriental e Roma Ocidental, elas estão vivas. O pé de Roma Ocidental lá no Oriente é o muçulmano. A Igreja Ortodoxa. Roma, aqui, ela comanda a luz do dia. Você está vendo. Lá não. Lá é por detrás. Aí você fala assim, como eu vi o pastor Lamartine Pozella, né? Dizendo que não aconteceu que a profecia do São Malaquias deu certo, né? Não é o Papa Negro, mas esse negócio de Papa Negro tem. Não podemos esquecer que o Papa passado é negro. E não podemos esquecer que o que rege mesmo o Vatica não é o Papa de branco, é o Papa Negro que está atrás. Entenderam? Quem rege Vatica não é o Papa de branco, é o Papa Negro. E tem o Papa Cinza, que fica na Suíça. Entenderam? É complexa a coisa, irmãos, é complexo para entender. Mas eu quero que vocês entendam o principal. Vocês precisam entender o seguinte, o mundo é dividido em duas fases, tá? Dois lugares de poder. O poder do norte e o poder do sul. Poder do sul, não vamos dizer poder do sul, né? Aqui nós somos escravos, né? Do Equador para baixo, sim, já saiu desde o meio-dia. Como é que diz? Do Equador, da linha do Equador para baixo, tá? Vou dizer para baixo por causa da, como é que diz? Por causa da, como é que chama? Que a gente faz uma bola, né? Mas a Terra não é bola, mas do Equador para baixo, nós somos comandados. Do Equador para cima são aonde estão os dominadores.
entendeu? Os dominadores estão da linha do Equador para cima. Então, aqui embaixo é todo mundo comandado. Olha, deve ter, tem Bíblia em português, sim, deve ter, porque tem igreja ortodoxa no Brasil. Em Belo Horizonte tem uma igreja ortodoxa. Aqui em Maringá tem uma ucraniana, entendeu? Mas se fosse você, se for comprar uma Bíblia católica ortodoxa, você compra uma Septuaginta. A Septuaginta tem todos os livros, entendeu? Custa acho que 300 ou 400 reais uma Septuaginta. Eu não comprei, fui até ver para comprar, mas aí para mim não dá não, é muito cara. Mas é uma Bíblia muito boa a Septuaginta. E daí, irmãos, é o seguinte. Então nós temos que entender o seguinte, que as Américas, a Austrália, que foram descobertos, entre aspas, né? Foram depois, todos eles fazem parte do Império Romano. O pastor Lamartine Pozella falou uma coisa que eu achei assim, ele é um homem tão sábio, né? Ele, no que eu entendi, ele quis dizer que caiu por terra que o homem que vai sentar lá, que vai vestir de branco, né? Que já está vestindo de branco, jamais é o anticristo. Ele não é exatamente o anticristo, mas ele faz parte da plataforma do anticristo. E vou dizer uma coisa para você, tem mais uma coisa. Ele é o homem que leva todas as blasfêmias. Você quer ver uma coisa? Vamos ler 13 de Apocalipse com atenção. Diz assim: vi uma besta que saía do mar, com 10 chifres e 7 cabeças. Vai prestando atenção. Sob seus chifres havia 10 coroas reais, e sob as suas cabeças nomes blasfemos. Você sabia que eles têm 20 nomes blasfemos? 20 nomes blasfemos. Um deles é dizer que ele é vigário de Deus. Eles vão falar isso no dia da coroação. Eles falam os 20 nomes blasfemos sobre ele, tá? A besta que vira semelhante a um leopardo, quer dizer rápido, né? Mas tinha os pés como os de urso, boca como de leão. O nome dele, né? Leão. O dragão lhe deu seu poder, seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento fatal. Mas o ferimento fatal foi curado. Isso nós já vimos quando o Papa foi preso por Napoleão, tá? E é curado esse ferimento quando Mussolini dá ao Vaticano poder de Estado. Ele não era mais uma igreja, ele seria um Estado. Tanto que tem representante na ONU. E em cada cidade, eu não sei que dia vai ser, eles não falaram ainda não. Em cada cidade do mundo tem uma embaixada deles, que são as igrejas. Se brincar muito em cada bairro, né? Em cada bairro. Olha isso aqui, o dragão lhe deu seu poder, seu trono e grande autoridade, quer dizer, o diabo, né? Esse é o que vai subir do abismo, tá? Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento fatal. Mas o ferimento fatal foi curado e o mundo todo, maravilhado, seguiu a besta. E por um acaso não segue? Vocês viram hoje lá o povo chorando? O povo chorando por um homem que brinca com criança. Um homem chorando, o povo chorando por um homem que tem atrativos por crianças. Eles adoraram o dragão porque deram sua autoridade à besta e adoraram a besta dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Você acha que tem alguém que pode guerrear contra eles?
Você acha que tem alguém hoje que pode guerrear contra eles? Tem algum governo que vai guerrear contra eles? Não. Os governos vão se aliançar a eles. Boa noite, Aline. Presta atenção, presta atenção. À besta foi dada uma boca para falar blasfêmias e palavras arrogantes. E lhe foi dada autoridade para atuar durante 42 meses. Então, presta atenção. 42 meses não é 7 anos, é 3 anos e meio. Entendeu? 3 anos e meio. A seguir, ele abriu a boca para blasfemar contra Deus, insultar seu nome, insultar a sua Shekinah. E os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra o povo santo de Deus. Isso já aconteceu e vai voltar a acontecer. E derrotá-los. Lembra da Inquisição? Lembra? Isso já aconteceu, vai acontecer outra vez. Todos os habitantes da terra a adorarão, com exceção daqueles que têm os nomes escritos no livro da vida, pertencente ao Cordeiro, morto antes da fundação do mundo. Aquele que tem ouvidos ouça. Então só não vai adorar a besta aqueles que têm compromisso com Deus. Só não vai adorar a besta aqueles que têm compromisso com a verdade. Entendeu? Presta bastante atenção nisso. Vocês viram hoje aquele povo chorando, batendo palma, cantando. Será que Jesus está naquilo? É só você observar. Jesus ganhou foi uma cruz. Jesus, quando ressuscitou, para despedir dele, quando foi assunto ao céu, só tinha 120 pessoas. De tudo que Jesus fez, só sobrou 120. Que se despediram, foram no Monte das Oliveiras, para se despedir de Jesus. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Isso já aconteceu e vai acontecer dentro em breve. Precisamos se preparar. Precisamos nos preparar. Esse é o tempo no qual o povo santo de Deus deve perseverar e confiar. Então vi outra besta. Então nós lemos agora essa besta que foi colocada hoje lá, né? Ela já tem o trono dela há milhares de anos, né? 2000 anos quase está lá. Mas foi entronizado outro homem hoje. Essa é a besta do mar, está sobre muitas águas, sobre muitos povos, muitas nações. Agora nós vamos ver a besta da terra. A besta da terra, ela é que comanda a besta do mar. Ela vai comandar a besta do mar. Quando você vê aquela imagem do trombeta lá, vestido, né? Ali, irmãos, não tem dúvida. Olha, eu tinha até um pezinho atrás, mas tudo está indicando que é esse homem, o homem do pecado. Ele, o falso profeta, entendeu? A besta, a besta é o regime. É isso que nós temos que entender. A besta é a política. O falso profeta é esse cara aqui, ó. Esse que foi colocado aí hoje. E o anticristo, tudo diz, até o presente momento, que é o trombeta. Até o presente momento, pode mudar, não sei, pode acontecer, mas as evidências estão nele. Eu vou te mostrar o porquê. Olha isso aqui, ó. Vi outra besta subindo da terra. Ela possuía 2 chifres, como um cordeiro. Por que 2 chifres como um cordeiro?
Porque dentro dessa besta tem a religião judaica e a protestante, que se une à religião da besta que sobe do mar. Presta atenção, vai no raciocínio. Mas essa besta, ela vai lá como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta. Olha a autoridade que ele teve de colocar o homem que ele queria no Vaticano, gente. Isso não é brincadeira. Presta atenção. Ele colocou o homem que ele queria lá dentro. Olha, antes de anunciar, porque aquele homem que estava na cadeira de roda ali não era o verdadeiro. Aquilo ali era um robô. Paz, Charles. Aquilo ali não roubou. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. E o Divance, que é o vice dele, esteve menos de 24 horas junto com ele. O que ele foi fazer no Vaticano? Uma visita surpresa. Será que ele foi acertar? Ele foi acertar ali, como é que diz? Ele foi acertar quem iria subir? Você já parou para pensar nisso? No outro dia morre, né? Daí vem o outro dizendo que o dono do ouro era que ia comandar o mundo. Daí a pouco ele aparece vestido de papa. Ficou muito claro quem comanda. Vocês viram o que aconteceu? Enquanto os esquerdistas daqui estão viajando, né? O loirão lá dos Estados Unidos entrou na Venezuela e pegou todos os reféns que estavam na embaixada argentina. Vocês viram isso? Ninguém só souberam quando os caras já estavam nos Estados Unidos. Quem você acha que manda no mundo? Não tô falando de diretor do Fórum Mundial. Ele faz parte do esquema, mas não é ele, não. Tô falando do Trombeta. Irmãos, a China já tá de 4 para ele. A China já tá se dobrando para ele. O Macron já tá se contorcendo por causa dele, porque ele tirou, porque era uma guerra entre ele e o Macron. Uma guerra entre ele e o Macron para saber quem dos dois ia conseguir emplacar o homem lá dentro do que foi eleito hoje. E na disputa estava também o chinês, que ele tinha aquele desolhinho puxado, era o candidato dele. Ali era candidato de 3. Porque o Macron faz parte da besta do mar. Presta atenção, o Macron faz parte da besta do mar. Como o diretor do Fórum Econômico Mundial também faz parte da besta do mar. Presta atenção. Vamos ficar alerta. Olha aqui, ó. E qual é a estratégia do Trombeta? É tirar a América Latina da mão do comunismo. Em eleito, quem ganhou no Canadá? Foi o progressista, né? Foi o progressista. Irmãos, presta atenção. O Trombeta, ele vai tirar a América Latina das mãos da China. Ele vai fazer alguma coisa, porque ele tem que fazer o Brasil nisso tudo, a Venezuela, é força para ele, entenderam como é que é? É força. Então ele vai agradar todo mundo para que todos acreditem nele, para que o povo conservador creia nele. Se possível for enganar até os escolhidos. Boa noite, Suzana. Se possível for, vai enganar até os escolhidos. Olha aqui, ó. Exercia toda a autoridade da primeira besta.
cujo ferimento mortal foi curado. Ela realiza grandes milagres. Que grandes milagres é esse? Irmãos, não acreditem que eles vão fazer descer fogo do céu, como Elias fez. Não, não é isso, é ciência. Para a humanidade, a ciência que é o milagre. Qual é? Essas camas MED, né? BED, sei lá como é que chama. São umas camas que fizeram aí, que as camas curam as pessoas de tudo quanto é doença. Implante cerebral, o cego volta a ver. Tá entendendo? É isso. Esses são os milagres. É um milagre tecnológico, não é o milagre do Senhor. Não são os milagres que Jesus fez, trocou o globo ocular de um cego, fez a mão mirrada de um outro ficar inteira. Não são esses milagres. São milagres das falsamente chamadas ciência. A gente tem que entender. A gente tem que entender. Por que ele vai descer fogo do céu? Porque os Starlinks da vida vão descer, que nem aqueles foguetes que sobem com fogo e descem com fogo. Entendeu? Você está entendendo? Não é o milagre que nós estamos acostumados a ver o que Deus fez com Elias, não. É o milagre tecnológico. Irmãos, presta atenção, dos drones simulam fogo. Os drones põem imagens do céu. Eles fazem milagre, o povo fica desesperado por aquilo. São esses os milagres que eles vão fazer. Não são os milagres que Elias fez, não. Nada disso. Eles não têm poder para isso. Ele realiza grandes milagres, chegando a fazer descer fogo do céu à terra para mostrar-se aos homens. É isso. Olha, eu tenho o Starlink fazendo isso, os drones fazem isso. Eles por acaso não estão fazendo descer fogo do céu, queimando os lugares aí não, com raio laser? Por um acaso não estão fazendo não? Pois é, olha aqui, ó. Ele engana o povo que vive na terra por meio dos milagres que lhes são permitidos realizar na presença da besta. E lhes diz que façam uma imagem em honra da besta que fora ferida, quer dizer, a besta do mar, pela espada, mas que voltou a viver. Então eles fazem todos esses milagres pela besta do mar. Quer dizer, em nome dela. Presta atenção no que eu vou te mostrar. Esse Papa, ele é o Papa 267. Se você somar 267, vai dar 15. Se você somar 15, vai dar 6. 1 mais 5, 6. Presta atenção. 267. Você soma 2 mais 6, 8. 8 mais 7, 15. 15. 1 mais 5, 6. Presta atenção. Leão, 14. Soma 1 mais 4 vai dar 5. Mas o que quer dizer isso? Presta atenção. Trump é o 5º grau da magia dentro da loja M. Ele é maga. Ele é mago. Ele é um ilusionista. Entendendo? O Papa tem o mesmo número dele. Eles vão ser um. Presta atenção, meus irmãos. Põe a cabeça para funcionar. Presta atenção no que eu vou te falar, né? O pessoal pensa no Jared Kushner. O Jared Kushner faz parte da plataforma, mas não é ele. Por que que não é ele? Ele não recebeu como é que diz? Ele não recebeu a moeda como Ciro. A moeda que dá a Trump o direito de ser o Messias de Israel. É o Messias de Edom. Tá? Ele é chamado de Messias de Edom. Presta atenção no coisa que eu vou te falar. Ele não recebeu a coroa do reino de Israel, como Trump recebeu. Ele não recebeu o candelabro dizendo que ele é o Messias.
Quem recebeu foi Trump. Tá entendendo? Então presta atenção, meu irmão. O Jared faz parte da plataforma, mas ele não é. Ele faz parte. Quem faz parte da plataforma da besta da terra? Trump, Elon Musk e Jared. Mas o líder é o Trump. Quem é que tá botando banca no mundo? É o Jared? Não. É o Trump. Quem é que o povo tá botando a língua para fora por causa dele? É o Jared? Não. É o Trump. O Irã está confrontando quem? O Trump. Quem o Trump... ele fez aquele vídeo. Vocês lembram do vídeo de Gaza? Quem é que manda em Israel? Não é o Jared, é o Trump. O Netanyahu faz exatamente o que o Trump mandar. Netanyahu está desolando Gaza para que Trump possa colocar suas tendas em Gaza. Vocês viram, ele como a estátua de Nabucodonosor, todo de ouro. O Jared fez isso ainda? Não. Presta atenção, irmãos, põe a cabeça para funcionar. Até este presente momento, a pessoa que está comandando o mundo, presta atenção, é Trump. Israel funciona na manivela de Trump. Quem financia Israel é Trump. Presta atenção, irmãos. Ele é o homem forte, ele é aonde os israelitas se seguram nele. Ele é a garantia de salvação para Israel. Eu não estou falando do Israel que conhece a verdade. Eu estou falando do Israel que não conhece a verdade. Trump é a tábua de salvação deles. Não é o Jared. O Jared começou o tratado de paz. Mandado por quem? Por Trump. É só você perceber. Tá nítido e patente aos olhos de todo mundo. Nítido e patente. Posso estar errada? Não vou bater martelo ainda, não. Mas até o presente momento, tudo indica que é ele. Entendeu? Ele já está manifesto, né, o Charles? O anticristo já está manifesto, só não está vendo quem não quer. Ele já está, ele só não falou que é ele, mas ele é o Messias, ele é chamado de Messias de Israel. Os outros candidatos a Messias todos já desceram da plataforma, que é o príncipe William, Macron. Macron é um forte candidato, desceu. O Jared também foi um forte candidato, mas desceu. Presta atenção, meus irmãos. Olha isso aqui, ó. Foi-lhe permitido soprar na imagem da besta para que ela pudesse falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorá-la. Quem é essa imagem da besta? É a inteligência artificial. Esse que ele está falando aqui já está sendo feito numa cidade que se chama Memphis, nos Estados Unidos. Isso dito pelo Elon Musk. Quem comanda isso é o Elon Musk. Presta atenção. Olha aqui, ó. Também obrigou todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Isso já está pronto para acontecer. Para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser os que tivessem a marca, isto é, o nome da besta, o número do seu nome. Já falei para vocês. A marca é o sinal. O sinal é que você vai virar antena de celular. Você vai virar antena para eles. É aquele negócio que eles estão injetando na pessoa, que aquilo está fazendo você virar uma antena. E você vai ter o número também, que é o número do teu próprio celular. E vai ter o seu nome também. Aqui é sabedoria necessária. Aquele que compreende deve calcular o número da besta, porque é o número de uma pessoa e o seu número é 666. Irmãos, eu estudo escatologia desde que eu me entendo por gente. Por que eu estudo? Porque eu pedia,
minha mãe falava, que livro você quer que eu leia? Eu falava Apocalipse. Terminava de ler, ela perguntava, que livro você quer que eu leia? Eu quero Apocalipse. Sempre gostei de Apocalipse. Sempre. E quando eu era criança, todas quanto era conferência de Apocalipse, eu tava no meio do pessoal grandão. Tudo adulto e eu criança lá no meio, porque eu bebia tudo aquilo. E eu cresci lendo muito sobre Apocalipse. E digo para vocês, de tudo nesses 62 anos, vamos colocar aí que eu escuto o Apocalipse desde os meus 6 anos de idade. Vamos colocar assim. São 50 anos, 55 anos, 56, né? Ouvindo todos os dias, vendo as notícias. Quando eu comecei a ler jornal. E eu lia muita notícia sobre Papa, porque eu já sabia nessa época que tinha a ver com Apocalipse. E eu digo para vocês, eu não tenho... como eu digo, eu posso estar completamente enganada. Mas no que nós estamos vendo aí na nossa cara, na nossa frente, está explícito. Explícito. O homem do pecado, quem é? Tanto que agora esse pontapé que ele deu de colocar um comandado seu dentro da cidade das 7 colinas. E vou dizer, escuta o que eu vou falar para você. Eles vão começar agora a abrir todos os arquivos que a humanidade nunca soube. Eles vão abrir tanto dos Estados Unidos como dentro do Vaticano. Tanto que já está saindo aí que tem espíritos, homens, como Caim, né? Caim. Porque no livro dos Jubileus fala, aliás, no livro de Jazar, fala sobre a morte de Caim. Lameque, não, como que é o nome dele? Um dos filhos de Caim, neto de Caim, matou Caim. Tá aqui nesse livro aqui. Mas eles estão dizendo que Caim tá aí, dentro dos porões do Vaticano. Entendeu? Mas quem matou, pensei que iria vir do abismo. Olha, ô Charles, isso é uma interpretação, né? É uma interpretação. Entendeu? O abismo não é o Bento. Não, o abismo que ele vai vir das profundezas do inferno. Quem vai trazer é o CERN. O CERN vai trazer. Foi um americano, foi o Robert Francis Prats, alguma coisa assim. E veio com o nome de Leão 14. Inclusive, o leão passado, né? O leão passado era viciado em tomar vinho com coca. O leão passado era viciado em tomar vinho com coca. Não é Coca-Cola não, tá? É aquela coquinha que é feita aí por aí, entendeu? E ele era mariano, e esse vinho misturado com coca, lá da Colômbia, tá? Esse vinho chama-se vinho mariano. E esse Papa hoje falou muito sobre filiação mariana. Outra coisa, o Papa Leão XIII, ele era adepto da propriedade privada, entenderam? Então tem muita coisa política por trás, tem muita coisa, continua os mesmos erros, as mesmas coisas. Agora, o que eu tô falando aqui para você, você pode achar que é loucura, né? Mas é aquilo que o meu entendimento alcança nesse exato momento. Agora, alguma coisa tem para acontecer, porque o negócio é o seguinte, irmãos. Apocalipse 17 ainda não aconteceu. Entendeu? Exatamente. Ele foi lá já fazer as maquinações para a entrada de quem iria entrar no lugar, entendeu? Tantos, ó, você quer ver uma coisa, no funeral do Chiquinho, Trump foi conversar reservadamente com quem? Com Zelensky, né? E ele, na sala que ele estava, foi acompanhado por Macron
e acompanhado por cardeais. Como que tem uma entrada assim, né? Um chefe de estado tem tanto poder para entrar assim ali? Aí você pensa bem, todos vestidos de preto, ele vestido de azul marinho. Sabe o que quer dizer aquele azul marinho ali? Recomeço. Irmãos, tudo tem uma simbologia, tudo tem um porquê. Nesse exato momento, as duas bestas estão fundidas, elas estão virando uma só. A besta do mar e a besta da terra, elas estão se fundindo. Nós vamos ter mais explicações por aí. Por hoje o pessoal está muito raso. O que eu ouvi hoje, o pessoal está muito raso. Mas no decorrer dos dias as coisas vão se elucidando e a gente vai compreendendo o que está aí na nossa frente. Entendeu? Agora, o que é que nós temos que fazer? Apertem os cintos. Aperta o cinto da oração. Aperta o cinto da tua vida com Deus. Coloca a tua casa em ordem, porque Jesus breve voltará. Coloca a tua casa em ordem, porque Jesus breve voltará. O que vai acontecer daqui para frente vai ser a dissolução do catolicismo, para formar a religião única, que está lá em Abu Dhabi. Está lá os 3 prédios construídos, é aquilo lá que vai acontecer. A destruição de Roma vem chegando. A destruição da Igreja Romana está perto. Nós vamos nesse período, porque é o seguinte, até aqui está acelerado, agora vai acelerar mais um pouco. As coisas vão ficar muito mais rápidas do que vocês estão imaginando. Eu achei que ia ser só amanhã que fossem colocar o Papa, mas já aceleraram a situação. Entenderam? Então, meu irmão, é hora de nós estarmos com a nossa vida em ordem. É hora de você colocar para funcionar a tua cabeça, pedir ao Senhor estratégia. Estratégia para você passar por tudo aquilo que vem vindo aí. Porque o que vem vindo aí não vai ser de brincar, não. Não vai ser de brincar. Tô tomando chá de cravo aqui, porque hoje eu tô com muita dor. Mas é isso aí, irmãos. Falta pouco tempo, muito pouco tempo. Exatamente, o Espírito e a noiva dizem vem. Irmãos, vamos orar. Hoje eu não tô muito legal, mas eu tinha que vir. É uma coisa, eu passo o dia inteiro bem. Quando chega esse horário da noite, começa a me dar tudo. Mas é isso aí mesmo. Deus tem seus planos, né? A gente não pode ser covarde. Mas vamos orar, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pai bendito e santo, nós estamos diante da tua presença, te agradecendo porque nós somos a geração do Apocalipse. Nós somos a geração da volta de Jesus. Nós somos a geração que vai ver Jesus voltar. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor tenha piedade das nossas vidas, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos cobre debaixo do teu sangue, nos dá a direção daquilo que nós precisamos e temos que fazer. Dá, Senhor, a capacidade de nós entendermos tudo, Senhor, que está aí diante dos nossos olhos. Dá-nos a capacidade de compreensão. Dá-nos a capacidade de abertura das nossas mentes, renovação do nosso intelecto. Pai, eu te peço em nome de Jesus, abençoa cada irmão meu que aqui se encontra. Guarda eles, livra eles do mal, em nome de Jesus. Prepara, Senhor, aquilo que eles necessitam, aqueles que precisam sair dos grandes centros, tira eles dos grandes centros. Aqueles, Senhor, que precisam ter condições para sair dos seus lugares,
Tira eles, Pai, em nome de Jesus, dá capacidade. Senhor, eu te peço, pelo amor do teu nome, não nos deixa enfraquecer. Nos coloca, Senhor, diante da tua presença. Nos coloca, Pai, firmes, inabaláveis, na fé diante de ti. Senhor, eu te peço pelo caderno de oração. Hoje eu não vou conseguir falar os nomes, mas o Senhor sabe de cada um, a necessidade de cada um, e tu sabes a minha necessidade também. Eu te peço que a tua mão, Senhor, venha fazer a tua obra. Que o Senhor tenha piedade da minha vida também, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, guarda os meus irmãos, livra os meus irmãos do mal. Protege, Senhor. Protege. Nós necessitamos de ti. Nós te agradecemos, te damos louvores, porque nós estamos vendo os acontecimentos acontecerem diante dos nossos olhos. E nós somos gratos, porque nós somos privilegiados de estar aguardando a tua vida. Sê conosco, Senhor. Nos ajuda. No nome honrado do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Que o Pai abençoe a todos, em nome de Jesus.